Bom dia, pessoal do segundo ano. A partir de agora vamos começar com um assunto novo nas nossas aulas. Vamos deixar as sequências de progressão aritmética e progressão geométrica de lado e vamos falar um pouquinho sobre matrizes, tá? De uma maneira geral, eu coloquei aqui que matriz é tudo. De forma geral, vamos falar primeiro assim. De forma geral, matriz a gente pode pensar como sendo uma organização, uma maneira de organizar números em linhas e colunas. Ou seja, a gente pode pensar como matriz como sendo uma maneira de organizar dados em uma tabela. Se você pegar, por exemplo, uma tabela de alguma coisa, você pode transformar os dados desta tabela em uma organização matricial. Tá certo? Por quê? Porque os elementos dessa tabela vão estar organizados em linhas e colunas. E quando você faz isso, você pode chamar essa representação, pode transformar essa representação de tabelas em uma matriz. Então vamos ver aqui mais ou menos o que a gente pode falar sobre isso. Podemos definir uma matriz do tipo M por N. O que significa esse tipo M por N? Esse M significa a quantidade de linhas e esse N significa a quantidade de colunas que a matriz tem. Então, eu posso definir uma matriz do tipo M por N, ou seja, número de linhas por número de colunas, como sendo uma tabela formada por N vezes N elementos. Ou seja, se eu tenho 10 linhas e 5 colunas, 10 vezes 5, 50. Na minha matriz, vou ter 50 elementos, 50 números, 50 posições, dispostos em N linhas e N colunas. Ou seja, como eu falei, o M significa a quantidade de linhas, e o N significa a quantidade de colunas dessa minha matriz. Certo? Vamos ver aqui um exemplo, então. Então aqui eu tenho um exemplo, ó. 2, 3, 1, 4, 5 e 2. Essa matriz, ela é do tipo 2 por 3. Por que 2 por 3? Lembra que primeiro, ó, eu tenho que falar um número de linhas e depois um número de colunas. 2, primeiro número, significa que ela tem 2 linhas. 3 é o segundo número, significa que ela tem 3 colunas. Nessa daqui, ó, 5, 1, 2, 4, 3 e 7. 1, 2, 3 linhas. Por isso o primeiro número é 3. 1, 2 colunas. Por isso o segundo número é 2. 1, 4 menos 5, 2, 3, 1, 4, 5, 6. Ela possui 1, 2, 3 linhas. E ela possui 1, 2, 3 colunas. Por isso a matriz ela é 3 por 3. Observa que nesse caso aqui, ó, ela é 3 por 3, como ela tem a mesma quantidade de linhas e colunas, ela pode ser chamada de matriz de ordem 3. Ou seja, toda matriz que possui a mesma quantidade de linhas e colunas, ela pode ser chamada de matriz de uma determinada ordem. Então, se eu falo para vocês que a matriz é de ordem 4, ela possui 4 linhas e 4 colunas. Ordem 5, 5 linhas e 5 colunas. E assim por diante. Certo? Uma outra coisa que a gente pode observar, e tem que observar, é que nesse primeiro exemplo aqui, ó, eu coloquei colchetes para colocar os valores dentro. E nessas duas aqui eu coloquei parênteses. O que tem diferença aqui? Toda vez que você for representar os elementos de uma matriz, esses elementos eles têm que estar escritos entre colchetes ou entre parênteses, ou um ou outro, tá certo? Então, pode ser de qualquer forma. E aí, o que acontece? A partir desse fato, a gente trabalhou uma matriz numérica. Uma matriz, como eu falei, a gente vai saber os números dela e vai organizar esses números em linhas, primeiro sempre a quantidade de linhas, depois a quantidade de colunas. Só que existe um fato. Eu posso fazer essa matriz com representação algébrica. O que é uma representação algébrica? É uma representação que eu mostro todas as possíveis formas de se representar uma matriz, todos os possíveis tipos. Aonde aqui, ó, A1, A2, não é A11, é A11, A21, A31, AM1. Eu vou ter uma reticência daqui. 1, 2, 1, 3, reticências A1N. O que significa isso? Ó, esse valor aqui, ó, é indicado pelo índice I. Esse segundo valor
é o índice J. O que significa esse índice I e o J? Indica a posição que o elemento ocupa naquela matriz. Ele está na primeira linha e na primeira coluna. Aí esse A, Mauro, esse A indica que é um elemento, é um valor numérico qualquer. É um elemento que representa. O A representa um número. Tem que ser sempre A? Não, pode ser B, C, D, E, F, qualquer letra. Mas essa letra sempre tem que ser minúscula, porque representa elementos. E segundo a definição de conjuntos numéricos que a gente aprendeu lá desde o primeiro ano, todo conjunto numérico, seus elementos são representados por letras minúsculas. Da mesma forma que eu coloquei aqui, ó, matriz A igual A maiúsculo. Toda vez que eu vou representar uma matriz, eu vou representar ela pela letra A maiúscula, ou B maiúsculo, ou C maiúsculo, que representa um conjunto de elementos. Então nessa matriz aqui, ó, ela vai ter uma linha, duas linhas, três linhas, 4, 5, 6, 7, quantas linhas eu quiser. N linhas. Uma coluna, segunda coluna, terceira coluna, quarta coluna, quinta coluna, N colunas. Quantas colunas eu quiser. Por isso, no final, ó, é M vezes N, MN. Última linha e última coluna. Isso é uma representação genérica. A gente pode ter uma representação também de uma matriz na sua forma reduzida. O que é essa forma reduzida? Eu vou indicar a matriz A, vou indicar o elemento usando os índices I e J, então eu vou ter A e J, é o número, a posição da linha, a posição da coluna, e vou indicar o tamanho dela, o formato dela, M por N. Então se eu fosse fazer isso aqui, ó, eu poderia indicar essa matriz, não, esse M por N seria 3 por 2 e assim por diante. Você vai ver ali na frente como é que eu faço para utilizar isso aqui, essa representação simplificada para a gente fazer a representação da matriz. Pois bem, eu coloquei aqui ó, os índices I e J, que são esses primeiro e segundo valores que estão aqui, significam a linha e a coluna que cada elemento se encontra. Ou seja, vamos pensar aqui, ó, eu tenho essa matriz aqui, ó, 7, 4, 1, 5, 2, 3. Esta matriz ela possui duas linhas por 3 colunas. E aí eu posso te perguntar, ó, quem é a posição A11? Ou seja, qual é o valor do número que se encontra na posição da primeira linha e da primeira coluna? Aí você vai ver, ó, na primeira linha e na primeira coluna é o 7. Quem é a segunda linha e primeira coluna? Na segunda linha e na primeira coluna, ó, é o 4. Quem está na segunda linha e na terceira coluna? Ó, é o 3. Como eu poderia perguntar, quem é que está na terceira linha e na segunda coluna? Você vai falar assim para mim, ó, não existe. Por que ela não existe? Porque como eu falei terceira linha, essa matriz ela não tem 3 linhas. Então ela não existe essa posição. Mas se eu pergunto, por exemplo, quem é que está na posição 2, 2, segunda linha e segunda coluna, você vai ver, ó, segunda linha e segunda coluna é o elemento 5. E aí você pode trabalhar qualquer indicação desse elemento. Lembrando que este primeiro elemento é o índice I, que ele indica a posição da linha. Esse segundo elemento é o índice J, que indica a posição da coluna. Mas não, você não falou antes lá que o M representa a linha e o N representa colunas? Sim. O M representa a quantidade total de linhas da matriz. O N indica a posição total de colunas da minha matriz. Porém, quando eu falo separadamente de elemento por elemento, eu vou usar os índices I e J. E aí o que pode acontecer na nossa atividade? Eu posso chegar para você e pedir para, a partir de uma matriz genérica, e usando uma lei de formação com esses índices I e J, lei de formação é uma função lá do primeiro ano que a gente viu. A partir dessa lei de formação, usando os índices I e J que se encontram na representação geral algébrica da minha matriz, eu posso construir uma matriz numérica. Basta que eu saiba quem são as posições e o formato da matriz que ele me pede. Então vamos lá. Como é que eu posso fazer isso? Achar os elementos da matriz A. Então eu chamei a matriz de matriz A.
AIJ, forma simplificada, eu sei que eu tenho que olhar linha por linha e coluna por coluna. 3 por 2 dá o quê? AIJ vale I mais J. O que eu tenho que fazer aqui, ó? Essa é a minha matriz na forma reduzida. Eu tenho que montar uma matriz geral do tamanho 3 por 2. Tá aqui, ó. Então eu sei que ela tem que ter 3 linhas e 2 colunas. Paulo, como é que eu faço para saber isso? Você vai olhar lá. Ó. Se ela tem que ter 3 linhas, ó. 1, 2, 3 linhas. 2 colunas. 1, 2. Ou seja, você vai usar, ó, esse pedacinho aqui da matriz, ó, que foi ele que eu transferi para cá, ó. 1, 2, 1, 3, 1. Olha lá em cima. 1, 2, 2, 2, 3, 2. Mas se você não tiver visto aquilo ali, como é que você pode fazer isso ali? Simples. Como é que você vai fazer para montar a sua matriz? Ela tem que ter 3 linhas e 2 colunas. Então, se ela tem que ter 3 linhas, você bota 3A, um embaixo do outro. Tem que ter 2 colunas? A primeira coluna você já montou. Monta a segunda. Ah, Mauro, fazia esses números 1 em 1 aqui, ó. Aí você tem que lembrar. O primeiro sempre não indica a linha que ele ocupa. Esse A está em que linha? Na primeira. Esse também. Esse está em que linha? Na segunda. Esse está em que linha? Na terceira. Então todas as linhas eu já escrevi. Agora eu vou escrever as colunas. Todos esses estão na primeira coluna. Todos esses estão na segunda coluna. Olha lá minha matriz montada. Certo? Então eu posso fazer dessa forma. E aí o que me diz a lei de formação? Diz que eu tenho que fazer cada elemento AIJ, eu tenho que somar I mais J. Mas, Mauro, por que está somando I mais J? Porque foi a função que foi pedida para ser feita. Essa função poderia ser somado I mais J, subtraído, multiplicado, dividido, calculado potência, ou outra função qualquer. Quem vai definir isso é o problema que está sendo passado. Então, o que ele está mandando você fazer? Pegar cada elemento, lembrando que o primeiro elemento é o I e o segundo é o J, e fazer o que com eles? Somar. Eu vou fazer isso para todos os termos da minha sequência de matriz. Todas as posições. Então, na primeira posição, eu tenho que somar 1 em 1. Tá aqui, ó. Na de baixo, eu tenho que somar quem, ó? 2 em 1. Tá aqui, ó. Na de baixo, eu tenho que fazer o quê? 3 mais 1. Tá aqui. Na outra, do lado agora, 1 mais 2. 2 mais 2. 3 mais 2. Armei a soma, eu vou fazer a conta agora. 1 mais 1 dá 2, 2 mais 1 dá 3, 3 mais 1 dá 4. 1 mais 2 dá 3, 2 mais 2 dá 4, 3 mais 2 é assim. Ou seja, a minha matriz A, AIJ 3 por 2, com essa lei de formação que é o I mais J, ela vai ter os elementos 2, 3, 4, 3, 4, 5. Assim eu construo uma matriz. Lembrando que são esses valores porque aqui foi I mais J. Eu poderia ter pedido qualquer outra função. E à medida que você dá outras funções, os valores vão ser diferenciados. Certo? Por exemplo, eu poderia chegar aqui na mesma matriz, também 3 por 2, e pedir para fazer I, AIJ, igual a I menos J. Suponha que eu tenha que pedir para fazer agora o I menos J. Então o que você deveria fazer? Se for a mesma matriz, considerando a mesma matriz 3 por 2, você ia pegar os elementos e ia fazer, ó, 1 menos 1, 2 menos 1, 3 menos 1. Aqui do lado você ia fazer 1 menos 2, 2 menos 2, 3 menos 2. Lembrando que aqui também seria a minha matriz A, estou chamando ela de A, né? E aí o que eu teria que fazer agora? Subtrair os valores. 1 menos 1, 0. 2 menos 1, 1. 3 menos 1, 2. 1 menos 2, menos 1, olha lá, apareceu um número negativo, não tem problema nenhum. 2 menos 2, 0. 3 menos 2. Construir a matriz A, onde a minha lei de formação agora, ó, é I menos J. Já mudou os elementos, já mudou os valores numéricos. Uma coisa que eu esqueci de falar e lembrei aqui agora, é que toda vez que eu tenho uma matriz M por N, como eu falei,
Esse M indica a quantidade de linhas e o N indica a quantidade de colunas. E tanto M quanto N, para que a matriz exista, tem que ser valores naturais, ou seja, tem que ser números maiores que zero, e diferentes de zero. Nem o M nem o N podem ser zero. Por quê? Se eu tenho que montar linhas e colunas, se eu fizer o M sendo zero, o N sendo zero, se eu botar aqui 2 por 0, 3 por 0, 1 por 0, 0 por 1, eu não tenho ou a linha ou não tenho a coluna. Então, se eu não tenho linha e não tenho a coluna, eu não tenho matriz. Então, para que a matriz exista, pelo menos tem que ter uma linha e uma coluna, que seria a matriz única que a gente fala, com elemento único, tá certo? Mas isso a gente vai ver os tipos e a classificação de algumas matrizes mais à frente, tá certo, pessoal? Então, pois bem, atividade, matéria da nossa aula a partir de agora vai ser matrizes, foi a base aqui do que eu expliquei. Vou deixar junto com esse vídeo os exercícios para vocês estarem fazendo. E a partir da resolução desses exercícios, vocês vão enviar por e-mail e eu vou estar fazendo a anotação lá de vocês, quem fez e quem não fez as atividades. Certo? Vou deixar a lista de exercícios. Essa lista agora, vou deixar uma lista para essa semana, para terça-feira, para a aula de terça-feira. E vou deixar uma lista também na aula de quinta-feira, usando esse mesmo vídeo. Então, essa semana vai ser somente esse vídeo para a aula de terça e o mesmo vídeo para a aula de quinta, porque vai ser a mesma matriz. Eu só vou passar exercícios para a gente poder aprender a trabalhar a construção dessa matriz. Certo? Então, de repente, na quinta-feira o Mauro não botou vídeo. Não, se é o mesmo vídeo que eu vou usar para os 2 dias, tanto para terça quanto para quinta. Tá legal? Então, um abraço a todos. Boa volta aí desse recesso que nós tivemos aí na semana retrasada, né? Voltamos na semana passada fazendo uma revisão. E agora a gente vai começar com matéria nova daqui para frente. Tá bom? Um abraço a todos.